Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Antropohistória e Colonialismo. Eu sou Vitor Collins, antropólogo, e com grande alegria nós estreamos hoje o curso Galileia e a Revolta Judaica, Império Romano, Nazarenos e Judeus, o conflito que conformou a Era de Peixes. Isso é, uma abordagem das escrituras e dos evangelhos, tal como da historiografia que ainda não te contaram. Esse curso é largamente baseado no autor Ralph Ellis, que talvez não tenha sido traduzido ao português ainda, um pouco no Jean-Yves Leloup, que é um teólogo francês, e outros que eu vou citando ao longo do curso. Então sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de dar um like e subscrever o canal e que todos acompanhem o curso até o final. Bom, a nossa live chama Tomada do Poder por Roma e a Invenção do Cristianismo. No contexto da Guerra da Galileia, anos 60 Anno Domini, se fez o elo com as escrituras através da obra de Ralph Ellis, onde há um viés astroteológico, onde as escrituras codificam a relação entre o Sol, os planetas e as constelações em meio à transição do mês de Áries para Peixes. Isso é, pensando no grande ano, que são as 12 eras ou os 12 meses, a gente está aí na transição de Áries para Peixes, sendo o motivo central da guerra na Galileia, né? Como o viés historiográfico apontando quais foram as forças envolvidas, por que a guerra estourou e as causas da guerra envolvendo fariseus, nazarenos e romanos. As duas modalidades de cultura em conflito aparecem como uma baseada em astrologia, no saber esotérico direcionado à evolução da consciência espiritual, pelos mistérios, como o mistério do Cristo cósmico e as 12 constelações, o casamento sagrado ou Santo Graal, o culto do Cristo Rei, no caso dessa modalidade astrológica, como arquiteto e rei guerreiro ao lado da rainha lunar, associada a Vênus e Virgem. Tais mistérios que estiveram ativos por milênios nos meses do grande ano, ou seja, parte do mês de Áries voltando no grande ano. Então, a parte de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. E claro, tudo isso pode soar estranho, mas é por conta da tomada de poder do imperialismo, tá? Que, claro, deletou várias partes dessa cultura estelar e astrológica e, sobretudo, vampirizou, roubou e subverteu o conhecimento, tá? Como a modalidade das ordens religiosas que demandam obediência através das autoridades e associam religião a negócios e lucro e corporativismo. Então, temos aí uma disputa por território, imposição de taxas e impostos, um sacrifício de novilho esperado dentro dos padrões, como demonstração de lealdade e obediência ao imperador.
Vocês já ouviram o sacrifício do novilho vermelho no Templo de Salomão. Então é disso que eu falo. Tá? E como as autoridades vão trazer o conhecimento fundador, como astrologia, arquitetura, geomancia, o campo esotérico dos mistérios, à frente do mês de Peixes. Então, claro que Roma tomou o poder na Galileia, né? E o mês de Peixes é baseado no cristianismo romano. Tá? Claro que a gente vai aprofundar muito tudo isso. Então, um exemplo de como esse conhecimento fundador é apropriado, no caso da astrologia, né? Que oficialmente é considerada pseudociência e negado o seu valor, né? Mas caso vocês observem o mundo corporativo dos carros, vocês vão ver aí o termo The Way. The Way é o caminho, que é nada mais do que um termo para astrologia e vai aparecer em Jeremias. Né? Ali diz: retorne ao caminho antigo, né? Que é nada mais que retornem à astrologia. Então, essa é a maneira duplícita que Roma, é, duplista e enganadora, que Roma lida com os conhecimentos fundadores. Né? Que modalidade de cultura será líder e influente? A alquimista e mágica ou a imperialista e corporativa? Então, essas são as causas para a guerra que estourou na revolta judaica, como contexto onde fariseus, Roma e nazarenos se confrontaram. Nós vamos agora desconstruir Roma e o que chegou a nós. Tá? O saber astroteológico, então assistam o curso sobre a cultura do demiurgo e o hermetismo, né? A cultura alquimista e mágica de Hermes. E ali tá bem explicado o que é a astroteologia. Né? E claro, e assistam, estudem o trabalho do Santos Bonatti, Jordan Maxwell, Michael Tessarion, tá? Que estão lidando direto com o assunto. Né? Então, desconstruindo Roma. O saber astroteológico que vem da cultura alquimista e hermética foi corrompido ao ser confundido por indivíduos historicamente reais. Davi, Salomão, Abrão, que na realidade são termos vindos de línguas antigas, como aramaico, hebraico, fenício, canaanita, o gaélico e o latim, e que codificam um sentido oculto, né? Como Davi traduz como comandante ao campo militar sob o culto ao sol atonista. Ou seja, é um título militar, Davi, né? Vem do hebraico Davud. Essa informação vem do Mustafa Gadala, que é um outro autor muito interessante. Né? Então, Davud, do hebraico, latim Davi. É um título militar dos comandantes sob o culto atonista ou solar. Ou seja, houveram vários Davis. Né? E, e, claro, esse termo chega a nós no mundo moderno pelas ordens latinas, como Malta, os jesuítas, simbolizado por aquele pombo, né? Que em latim é Colombo. Então já vejam aí o imperialismo egípcio no mundo moderno através do termo
Colombo ou Colômbia, etc. Ah, Salomão traduz que nada mais é do que Sol On, tá? Traduz como Templo do Sol, é uma referência à Grande Pirâmide de Giza, que também foi tomada pelo culto ao Sol, ao Aton, ou seja, Salomão é simplesmente um título de reis solares ou messias imperiais consagrados e ungidos com óleo no templo ao sol, a grande pirâmide de Giza. Então, claro, houveram vários reis Salomão, sendo um título. Né? E aí o Ralph Ellis encontrou na historiografia essas dinastias de reis. Tá? Eu não vou citar de cabeça, mas tem ali, procurem, estudar, que nas dinastias atonistas tem ali quais são os faraós que se relacionam ao termo Salomão. Assim como Rainha de Sabá, não é uma rainha específica, simplesmente traduz como Rainha das Estrelas, que é uma referência a Ísis, ao culto de Ísis, que vai ao lado do culto solar atonista. Então houveram várias rainhas de Sabá. Né? Abrão traduz como pai Ares, Abram, né? E que é um código, um termo código que se refere à, à era de Ares, né? Pai Ares, e na história, na historiografia, está em relação à invasão do Vale do Nilo pelos Hyksos, que invadiram por volta da 15ª dinastia, vindos do Cáucaso. Então a Bíblia fala Abrão veio de Ur, na Mesopotâmia, tá? E, enfim, instituíram e definiram uma série de mudanças no Vale do Nilo, né? Conhecido como as Forças Abrâmicas. Tá? Então esses termos foram ensinados através de Roma, que é o que chegou a nós, né? Como pessoas que existiram literalmente na história. Quando eu estou demonstrando que não, eles são termos codificados, derivados de linguagens anteriores às modernas, né? Como eu já citei, né? O aramaico, hebraico, fenício, cananita, gaélico e latim, e que se referem a títulos ou a meses, no caso, o mês de Ares, com Abrão, dentro da, da historiografia egípcia, com a invasão dos Hyksos. Né? Então, o Ralph Ellis e o Flávio Josefo, Josephus Flavius, que é considerado um dos historiadores judaicos mais importantes, né? E é a base para muito do que restou da. A gente tem né, Maneto, Tácito, Flávio Josefo, né? Esse é um pouco do que restou da, da Biblioteca de Alexandria, que foi saqueada e queimada. Tá? Então, o Ralph e o Josefo vão dizer que os patriarcas israelitas nada mais são do que as dinastias de Faraó Hyksos, ou seja, essas forças abrâmicas que invadiram o Vale do Nilo por volta da 15ª dinastia, fundaram a cidade de Avares, de onde vem o termo avareza, né? Que foi mudando para Pi-Ramesses, Zaro e Zion, Sião.
tá? Que traduz como uma zona fortificada. E claro, e também está ao lado do termo judita, né? Como leão de Judá. Né? Então, a cultura levítica e judita é a base para a cultura judaico-cristã, que é o Egito Imperial. Né? No viés histórico, Roma aplicou uma terrível decepção que durou 2000 anos, deslocando os evangelhos do contexto da Guerra da Galileia, ao mesmo tempo que eliminou as culturas mágicas e astrológicas da história, como Armênia, Síria e Pártia. Pártia é o termo anterior à Pérsia. Pérsia já é o termo imperial. Pártia é o termo mágico. Tá? Então, nós estamos falando aí de culturas fundadoras, Armênia, Síria e Pártia, que estão diretamente relacionadas ao reino de Edessa, que nós vamos apresentar aqui. Né? Para muitos vai ser uma grande novidade, porque foi deletado da história por Roma, através de Josifas, né? Ou Josefo, e que foram culturas mágicas e astrológicas de enorme influência durante a, a era estelar. Né? Então, o que é a era estelar? Tá? Abrange uma parte do mês de Áries, a era de Touro, né? Onde conviveu um tempo com o imperialismo. Tá? Não é que o imperialismo começou na era de Áries, não, mas tomou poder assim ferozmente na era de Áries com as forças abrâmicas. Tá? Então, o culto estelar coabitou com o imperialismo em meio ao mês de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Isso é, vários meses no grande ano astrológico e são baseadas em astrologia, alquimia, magia e aristocracia. E também maçonaria. Aí, claro, né, a gente, a gente ouve esses termos hoje, a gente vai associar naturalmente, ou melhor, a gente vai associar condicionalmente a coroa britânica ou a maçonaria nas ordens de Malta, dos templários, sendo que essas ordens estão dentro da modalidade do imperialismo. Né? Maçonarias e ordens astrológicas e mágicas e aristocracia, na modalidade do culto estelar, não desapareceram por inteiro. O que aconteceu é que todo esse conhecimento que provém do culto estelar foi vampirizado e subvertido. E elas continuaram no clandestino. Por exemplo, a ordem dos cátaros, né? Na França, que foi destruída pelo Vaticano, ou os gnósticos de Alexandria. São exemplos dessa modalidade que deriva da cultura estelar. Porque quando o imperialismo toma conta, elas são forçadas à clandestinidade e perseguidas. Tá? Sendo que, na verdade, todo o conhecimento fundador provém do culto estelar e entra no imperialismo por vampirização, tá? Por subversão. Tá?
No viés histórico, Roma aplicou uma terrível decepção que durou 2000 anos, deslocando os evangelhos do contexto da guerra na Galiléia, ao mesmo tempo que eliminou as culturas mágicas e astrológicas da história. Como eu comentei, né? Armênia, Síria e Pártia. Então, mais uma vez, eu reforço. Essas culturas foram de grande, grande poder e riqueza durante o culto estelar. Cidades como Palmira, Edessa, Emesa, foram muito, muito destacadas antes que o imperialismo romano tomou o poder naquela região, tá? E aí tem sítios arqueológicos também de grande relevância, como Göbekli Tepe, tá? Na Turquia. E claro que também há um vínculo entre essas culturas mágicas e alquimistas a o cristianismo esotérico das catacumbas, em, na Capadócia, né, e em Pérgamo, né, como em Roma também, antes do cristianismo corporativo tomar o poder, que nada mais é do que um desdobramento do Império Romano. Né? Então fiquem atentos à cultura armênia e síria. Né? Tem duas obras para serem estudadas. Uma é a Doutrina de Adai. Tá? Segundo o Ralph Ellis, Adai é irmão do Cristo Nazareno, né? Que na pesquisa alternativa é chamado de Isas. Claro, chega a nós como Jesus ou Yeshua, mas nós temos evidência que o termo é Isa. Tá? Como rei Isates Manu, o Cristo rei de Edessa. Né? Então, esse reino de Edessa estava diretamente relacionado à Armênia, Síria e Pártia, e o Jean-Yves Leloup vai citar a história do rei Abgarus de Edessa, que é uma geração anterior a Isates, né? O Cristo Rei Nazareno, naquela história famosa do quando Cristo imprime a sua imagem num tecido para curar uma doença do rei. Né? Fica conhecido como, em inglês é Shroud of Turin, em português, enfim, seria o tecido de Turim, algo assim. Tá? Então, tem aí essa referência ao reino de Edessa, né? Como um outro historiador, Moisés de Corene, Moses of Corene, que é sírio. Tá? Além também, eu indico fortemente o estudo de historiadores e filósofos judaicos. Tá? Eu posso citar o Henry Abramson, acho que é do Canadá, que é um filósofo judeu extraordinário. Uh, Enfim, eu vou retomar aí, os nomes e as citações e trazer mais claro, porque eles têm uma abordagem que desafoga do domínio latino, que é uma alternativa a essa opressão romana, tá? Que através do Loyola, do Santo Agostinho e o Descartes estrangulou a cultura ocidental. Mas é muito importante estudar as abordagens que diferem de Roma, porque eles têm muito mais a oferecer, né, que foi banido por Roma, claro, como a pesquisa alternativa mesmo. Né? Então, o Ralph Ellis, o Santos Bonatti, que vão trazer aí vários autores que também foram assassinados pelo sistema latino, que ainda é dominante, tá?
e tantas revelações aí que foram perseguidas e suprimidas por milhares de anos, tá? Bom, então Roma subverteu a ordem nazarena do reino de Edessa, como eu comentei, associada à Armênia, Síria e Pártia, né? Que é essencialmente astrológica, mágica e aristocrática, quando um Cristo rei guerreiro se tornou no pobre carpinteiro, né? Uma rainha que se tornou numa prostituta arrependida, né? Maria Madalena, né? E um delegado de polícia, filósofo e membro da elite romana, inimigo frontal e mortal do Cristo Rei Nazareno, tornado o apóstolo que anuncia a ressurreição de Cristo e o pagamento dos crimes da humanidade pelo seu sacrifício, no caso São Paulo, né? Então o que acontece aí, né? Durante o curso eu, eu aponto o, o gênio manipulador e extremamente perverso de Roma que conseguiu fraudar os títulos e o valor e o status desses líderes, né? Com direta participação na história da Guerra da Galileia, tá? Através das escrituras. Isso o termo carpinteiro e arquiteto nada mais é do que um termo que traduz como maçom. Tá? E claro, maçom, eu não me refiro ao termo no sentido de um Albert Pike, ser um maçom, ou enfim, não estou me referindo às ordens maçônicas da modalidade imperial. Eu estou me referindo ao sentido maçônico das culturas na modalidade astrológica que está perdido para nós. A gente não compreende mais isso, porém é dessas ordens que deriva o conhecimento fundamental, que foi vampirizado pela, pelas maçonarias imperiais. Tá? No Ocidente, a grande maioria são de origem egípcia. Também tem uma influência grande do Império Persa através de Roma no mundo moderno. Né? Então, a gente já abordou isso em outras lives, como o calendário cristão, né? O solstício de Capricórnio e o nascimento do Sol, né? Ou do Cristo em 25 de dezembro, nada mais é do que o calendário de Mitras, tá? Mitraico, do culto do Sol Invictus. E o sistema monetário também, né? Enfim, então, basicamente, Roma subverteu pelas escrituras o sentido desses termos, né? Como carpinteiro, que traduz como maçom, tá? E com isso não só manipulou e enganou a humanidade, tá? Como escondeu o verdadeiro status do Cristo Rei Nazareno. Tá? Isso aí podem perguntar, tá, mas o que que qual o sentido de dizer que esse Cristo é um maçom? Bom, nessa modalidade de cultura astrológica, o maçom está encarregado
do conhecimento para construir templos, né? E os templos são sempre baseados na geomancia da Terra, que são as linhas energéticas, né? O campo eletromagnético da Terra, com as constelações, que é exatamente como foram construídos todos os megalitos da, da, da idade. Bom, né, complicado, né? Não tem uma definição certa quando eles foram feitos. Tá? Então vamos dizer, entre a idade de ouro e bronze. Tá? Então todos os megalitos, seja as pirâmides de Giza, seja os megalitos no norte, onde hoje é a Escócia, a Inglaterra, a Irlanda, onde existem incontáveis megalitos construídos com uma precisão e exatidão inacreditável em relação às constelações e os megalitos e alinhado com os megalitos do Nilo, tá? Então esse estudo já foi feito. Stonehenge, Giza, Callanish, Giza, Tara na Irlanda e Giza, eles são todos alinhados com precisão, tá? Então um maçom, um arquiteto ou carpinteiro cuida dessa atividade, como também dos mistérios esotéricos, né? A consciência crística, o, o casamento sagrado, o santo graal, que aí está relacionado às rainhas, né? As rainhas lunares ou rainhas virgens, tá? Ou seja, é um culto é, da, é um culto estelar onde ordens de rainhas vão ser consagradas sob a constelação de Virgem, a Lua, o planeta Vênus, tá? E também Maria Madalena não é um indivíduo histórico. Também é um título que se refere ao culto das rainhas virgens. Mari, na linguagem quemita do Nilo, traduz como pura. Então, esse conceito de pureza está relacionado à constelação de Virgem. Tá? E Madalena, Magdal, é uma torre. Então, é a dama da torre, ou seja, é a rainha à frente dos mistérios da torre, tá? Ou do casamento sagrado Santo Graal. E, ou seja, houveram várias Marias Madalenas, várias gerações de rainhas dentro desse culto estelar, tá? A rainha mais popular que chega até nós está no contexto da Guerra da Galileia. Sim, é mulher, né, esposa, consorte do Cristo Rei Nazareno, sem dúvida, tá? Agora, o que ninguém está falando é que nós estamos lidando com reis e rainhas, com aristocracia, tá? Mais uma vez, não comparem com uma aristocracia como a britânica ou qualquer outra, que são modalidades imperialistas de aristocracia. Nós estamos falando de uma aristocracia astrológica e mágica, cujo sentido perdeu-se na história. A gente não tem como avaliar mais isso. Mas é disso que se trata, é disso que a pesquisa alternativa está tratando e está trazendo, né? E então estudem a obra do Ralph Ellis e ele vai dizer que a Maria Madalena era a mulher mais rica da Judéia, tá? E a mãe do Cristo Nazareno, Isas ou Isates, rainha Helena de Edessa, também tinha um templo de enorme poder e influência na Judéia. Foi uma grande benfeitora, perdão, foi uma grande benfeitora durante a ocupação romana da Judéia, com o imperador Cláudio, que provocou uma fome terrível, e essa rainha proveu alimento
proveu grãos do reino de Edessa para alimentar os judeus. E isso é lembrado, isso aí está registrado, se eu não me engano, no Talmud ou na literatura judaica. O templo dela ainda existe, mas o que aconteceu é que o- a combinação do patriarcado com o imperialismo deletou ela da história. Tá? O Ralph disse que existe o sarcófago dela no Louvre, em Paris, no museu, mas que isso é um tabu ainda. Tá? Então, lentamente, a história das ordens astrológicas e mágicas que predominaram no culto estelar, abrangendo, como eu já disse, né, parte do mês de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, tá? Tá retornando à consciência coletiva, tá? E, bom, então, esses são os exemplos do que Roma fez na, na, no deletar e na destruição dessas culturas astrológicas e mágicas na transição para o imperialismo. Subverteu o sentido e o valor desses termos. Tá? Então, um rei Cristo guerreiro, arquiteto ou maçom, se torna um pobre carpinteiro. Tá? Uma rainha muito rica e influente, né? Com o título de Dama da Torre, se torna em prostituta arrependida. Tá? E, bom, e claro, e ao lado dessa corrupção, o deletar do reino de Edessa, Armênia, Pártia e Síria, como os evangelhos, que são uma combinação de astroteologia, né, com, com historiografia, profundamente manipulado pelas, pelas ordens ocultas latinas. Vejam a obra do Joseph Atwill, né, que demonstrou como essas ordens latinas produziram as escrituras, né, e inventaram esse Cristo Messias imperial que vem da cultura imperial egípcia. Tá? Claro, e com essa tomada de poder imperialista e o deletar das culturas astrológicas, fica aí também esse profundo trauma que que não foi superado na história ainda. Tá? Então, pouco a pouco, a verdade sobre o passado antes da tomada imperial está retornando à luz e ao consciente inconsciente coletivo. Né? Com a tomada de poder na Galiléia por Roma, a conexão da humanidade com as ordens aristocráticas, mágicas e astrológicas foi interrompida, foi vampirizado o seu conhecimento e posto a serviço de religiões corporativas organizadas e aliadas ao comércio. Então a gente cita aí os fariseus, judeus e Roma, o Império Romano. Tá? Claro, o cristianismo romano corporativo é um desdobramento do Império Romano e continua sendo até hoje. Tá? Então, deem uma olhada nos símbolos
em meio aos Estados Unidos da América. A gente já abordou isso em outras lives, é nada mais do que o Império Romano na modernidade, infelizmente. Né? E é por isso que a gente está nessa encrencaiada danada na atualidade, tá? Porque o Império Romano não morreu. Tá? Qualquer dúvida, decodifiquem os símbolos e as etimologias das palavras do senso comum. Capital, né? Sistema monetário, etc. Mas vocês vão ver que tudo remete ao Império Romano com antecedentes no Império Egípcio e Persa. Né? Com isso, o trauma nessa desconexão à cultura estelar viva na chamada pré-história, tá? Esse é outro golpe e truque aplicado pelos historiadores corporativos e servos do sistema. Dizer que esses vários meses dentro do grande ano, onde predominou o culto estelar, equivalem à pré-história. E aí eles falam, o homem pré-histórico era primitivo, não tinha tecnologia, vivia nas cavernas, né? Abrão andava descalço no deserto. Pessoal, tudo isso é uma mentira, inacreditavelmente vergonhosa, tá? E corrupta, mas há uma razão para essa mentira. Então, basicamente, ocultar o fato de que não, esses antigos eram muito mais avançados em todos os níveis, tá? Espiritual, social e tecnológico, tá? Não comprem essa ideia de que o homem pré-histórico não tinha tecnologia. Isso é tudo mentira. Isso já está refutado também pela pesquisa alternativa, tá? Então, há várias razões para esse tipo de manipulação e corrupção. Tá? E nós estamos num tempo onde tudo isso está sendo deconstruído, refutado e destruído. Tá? Então, com a tomada de poder, com isso, o trauma, nessa desconexão à cultura estelar, um bom exemplo, né, do que provém da cultura estelar é o termo ast, de astrologia, tá? De astronomia, ou o termo ma, de mãe, né? São termos, códigos que remetem à mãe celestial na cultura do Vale do Nilo, Ast ou Aset, que é uma dos Neteru, tá? E Ma vem de Maat, que é essa deidade, ou Neteru, vinculada ao signo de Libra. Tá? A gente já abordou isso em outras lives. Tá? Então, como eu já disse, todo conhecimento fundamental vem da cultura estelar, é roubado, vampirizado e subvertido na cultura imperialista, que é o que chega até nós hoje. Tá? Com isso, o trauma nessa desconexão à cultura estelar viva na chamada pré-história, com a tomada de poder pelo imperialismo. Tal profundo trauma segue despercebido pela humanidade, oculto à corrupção, traição e subversão do poder até a atualidade. Ou seja, a influência dos magos, dos druidas, tá? Que está coberto de falácia, desinformação e mentira. Essa influência, tal como da aristocracia astrológica, né, vamos chamar assim, ou mágica, como da função original dos arquitetos e maçons, que foi interrompida pelo imperialismo, né? E é onde se estabeleceu um trauma profundo e terrível. Esse assunto ainda segue
despercebido e inconsciente ao coletivo da humanidade. Tá? Eu considero esse o assunto dos assuntos, é o centro da história e da nossa vida individual hoje. O fato de que a cultura e o saber fundamental que vem da, do culto estelar e que predominou por todos aqueles meses que eu citei no grande ano astrológico, foi roubada e subvertida a serviço do imperialismo, com a destruição dos magos, da aristocracia. Né? Então, mais uma vez, a Ordem Nazarena é uma ordem de reis e rainhas, aristocracia no sentido original. Tá? E aos poucos a gente vai compreender o que é isso. Tá? Então, a destruição dos magos, o assassinato da, das ordens alquimistas, né, dos gnósticos. É claro que eles não desapareceram por completo, né, eles foram forçados à clandestinidade e perseguidos por milênios pela cultura imperialista. E inclusive muitos foram destruídos. Tá? Então, essa interrupção traumática entre a cultura mágica e astrológica para a cultura imperial, eu considero o assunto dos assuntos. E esse trauma ainda está para ser revelado na sua profundidade inacreditável. Tá? E aí, com isso, hoje a gente tem várias ordens corporativas e ocultas, extremamente nocivas e predatórias à humanidade, que estão ainda roubando o conhecimento das ordens mágicas da cultura estelar, pondo a serviço de lucro e de subversão. Isso ainda está acontecendo, tá? Em vários campos, né? Então eu convido vocês a decodificarem os símbolos e os logos do mundo corporativo, né? Não vamos entrar nisso agora, mas é isso que está acontecendo em toda parte, incluindo no Venus Cult, que é a indústria do sexo e da beleza, por exemplo, né? Que é uma grande corrupção do antigo culto das rainhas virgens ou rainhas de Vênus, tá? E por assim vai, né? Talvez a gente faça um curso, né, ou lives a respeito disso, tá? É, a subversão romana passa pelas ordens maçônicas e secretas que praticavam os mistérios como a consciência crística, o casamento sagrado, o Graal, a construção dos templos em relação às linhas de energia da Terra e às constelações, e apontavam seus integrantes dessas ordens maçônicas e secretas com termos como Saulo, tá? Saulo não é o nome de um indivíduo, é um termo maçônico que traduz como pequeno, ou seja, alguém pequeno no campo dos mistérios maçônicos. Tá? Simon Kifas, também conhecido como Simon Bar Jonah, que traduz como quem está em torno da pedra fundamental da ordem, né? Ou Magdala, que traduz como Dama da Torre. Então, Roma vai roubar esses termos, né? Com isso, Roma vampirizou esses títulos maçônicos e os pôs a serviço do culto ao demiurgo, quando Simon Kifa se torna São Pedro, o braço direito do dono da corporação. A gente também já abordou a teologia cristã
em relação ao conceito de Holy See, né, em inglês. É, então, São Pedro nada mais é do que Saint Peter, é Júpiter Capitolino. Né? Então, os fiéis que vão ao Vaticano beijar o pé de São Pedro estão beijando o pé de Júpiter, que nada mais é do que Zeus. Né? É isso que está acontecendo de fato. Né? Roma, através de Josephus, se valeu das tendências patriarcais e autoritárias em meio aos nazarenos, como as censuras de Simão Quifas a Maria Madalena, para desdobrar a sua ordem de elite, os Flavianos, produzir suas escrituras com a grande mão do gnóstico greco-judaico e cidadão romano Flávio Joséfo, ou Josephus Flavius, né? E fortalecer seu culto ao demiurgo. Então, repetindo, né? Roma roubou esses termos maçônicos, se valeu das tendências autoritárias e patriarcais e converteu esses termos nas autoridades do culto ao demiurgo. Então, São Paulo, São Pedro, tá? E toda a cultura dos santos. Né? Nem todos os santos vêm dessa cultura corporativa, de maneira alguma. Tá? Então, deixando bem claro isso aí. E esse é um assunto muito complexo. Tá? Tem santos que são produzidos da cultura popular, né? Não tem nada a ver. Mas muitos outros, né? Por exemplo, Santo Agostinho, né? Vem da corporação, entre vários outros. Tá? Então, completando a nossa live, ao lado do seu delirante e terrível gênio da decepção, Roma definiu sob a Era de Peixes um messianismo imperial com suas várias manipulações que enganou a humanidade por 2000 e tantos anos. Muito obrigado a todos. Né? Então, mais uma vez, eu convido vocês a ficarem conosco no canal até o final desse curso e nos vemos em breve. Muito obrigado.